Oi, tudo bem? Eu sou a Ana. E se você tá chegando aqui agora, esse é o quadro principal do canal, onde a gente conta várias histórias aí que o povo compartilha, misteriosas, esquisitas ou assustadoras de alguma forma, geralmente sobrenatural, mas não só. E caso você tenha alguma história que você queira compartilhar e ver aqui no canal, o nosso e-mail tá aqui na descrição. Na narrativa de hoje, aproveitando aí esse ritmo de férias de fim de ano, a gente vai ver algumas histórias que aconteceram nesse período e eu espero que você goste. Fala oi, produção! Oi. Bora lá? E o primeiro relato de hoje se chama Férias em Família. E a menina que conta, ela diz que ela não deixa claro se a casa onde a família estava era da família ou se eles alugaram uma casa para férias, mas pelo que eu entendi, estava todo mundo ali. Ela, os irmãos, a mãe, tinha uma galera ali. Só que eis que coisas estranhas aconteciam nessa casa. E eu vou ler aqui para vocês o que foi que aconteceu. Tudo começou muito simples. Ela diz que logo que eles chegaram ali no primeiro ou no segundo dia, ela estava descansando em um sofá que tinha no loft. E ela disse que a luz estava acesa assim e ela estava com muita preguiça de apagar a luz, então ela só deitou e colocou o braço assim para descansar, para tampar a luz assim. E ficou um pouquinho, daqui a pouco ela percebeu que a lâmpada desligou sozinha. Todo mundo foi olhar, a lâmpada não estava queimada, ela simplesmente desligou e ela disse que ela escutou a lâmpada apagar, como se alguém tivesse mexido no interruptor. Mas até aí, tudo bem, uma coisa simples. Conforme os dias foram passando, tanto a irmã quanto a mãe dela diziam ouvir passos no sótão quando não tinha ninguém lá em cima. Num outro dia, ela continua assim: vi brevemente alguém entrar no banheiro de cima e fechar a porta. Eu estava apertada para ir, então eu desci porque lá embaixo tinha um outro banheiro. Quando eu cheguei lá, eu vi que estava todo mundo lá embaixo, com exceção do meu irmão mais novo. Então pensei, ele deve estar no andar de cima. Vou usar o banheiro daqui. Eis que o banheiro de baixo também estava ocupado. E aí quando ela foi entrar, a galera falou pra ela: não, seu irmão tá aí. Ela falou: não, ele tá lá em cima. E eles: não, ele tá aí. E realmente, nesse momento o menino sai e ele tava no banheiro de baixo. E aí fica a pergunta: quem que tava usando o banheiro de cima se a família inteira tava ali? E detalhe, não é que a porta tava aberta, tava fechada e ela nem tentou, ela deduziu que tinha alguém. Não, ela literalmente viu alguém entrar no banheiro e fechar a porta. Mas tá Fantasma abusado, além de encher o saco, ainda fica usando o banheiro usando o ali, banheiro ali, exatamente, mas atrapalhando. exatamente, mas não acabou. No outro dia, todo dia aconteceu alguma coisa. No outro dia, ela coloca aqui que tinha uma foto na parede do quarto do meu irmão mais velho, o quarto onde o irmão mais velho estava dormindo com a esposa. Eles voltam de um jantar e a foto tá no chão toda quebrada. Foto na parede, um quadro, né? Quadro, provavelmente com aquele vidro na frente, ela chegou, tava tudo esparramado no chão. Ele e a esposa investigaram e disseram que era estranho, porque as janelas estavam fechadas e nenhum ventilador estava ligado. E aí vem o detalhe. Era tipo um ganchinho, não era prego. Para aquele quadro ter caído, tipo, não é um ventinho que bate, alguém tinha que ter levantado e tirado do gancho. E nem sequer tinha ninguém na casa. Beleza. No outro dia, não acaba. No outro dia, ela disse que ela estava se maquiando, que eles iam sair, e ela estava lá fazendo a make no espelho, quando de repente ela vê uma pessoa chegando até a porta. A pessoa chegou até a porta como se fosse entrar no quarto. E aí ela maquiando. E aí de repente a pessoa é como se visse ela e virasse de costas. Como se... Ela disse que foi tão rápido que a sensação é que... Sabe quando a pessoa vai entrar e você tá trocando de roupa? E a pessoa tipo, opa, foi mal, sabe? Aquela coisa assim? Só que ela não tava se trocando, ela tava se maquiando. Na hora que ele fez isso, ela pensou que era o irmão dela. O outro, mais velho nesse caso. E aí ela coloca da seguinte forma: não vi o rosto, porque ele se virou rapidamente, como se pensasse que eu estava me despindo, e aí eu fui em direção às escadas. Quando eu fui indo em direção às escadas, porta do quarto, ele estava de costas, parado na porta do quarto dela, de costas, e ele olhava pro teto com as mãos viradas para frente, assim, essa pessoa. Só que ele estava de costas para ela. Então, tipo, ela tinha certeza que era o irmão dela. E assim, com as palmas pra frente, olhando para como se estivesse olhando para cima. Parecia que ele estava esperando o arrebatamento ou admirando um quadro. Pessoa do nada parada assim, congelada.
Aí ela coloca, eu não cheguei a ver o rosto, mas eu presumi que era o meu irmão, agindo de uma forma incrivelmente estranha. Aí, tipo, ela achando que é o irmão, ela... Que aleatório, tipo, virou e desceu. Quando ela chega lá embaixo, o irmão dela tá lá embaixo. Tá todo mundo lá embaixo. Ela termina, desci direto para descobrir que meus irmãos estavam lá embaixo e ninguém estava usando um moletom ou colete preto de manga curta. Além disso, aquele quarto era do meu irmão mais novo. Então, o que diabos o mais velho estaria fazendo lá? Ele e sua esposa tinham um quarto lá embaixo. Ele apenas se parecia com o meu irmão, mas não era o meu irmão e não era ninguém da minha família. Você já imaginou? Você tá lá de boinhas no quarto fazendo qualquer coisa, aí chega... É como se o fantasma não quisesse ser visto. Tipo, se assustou, Sim. virou de costas. Eu não tô aqui. Fica olhando pro teto, Isso se não faz disfarçando. sentido. Coisa esquisita, gente. Sim. É tipo assim, opa, tem gente aqui. É, tipo... Foi como se ele tivesse sido... Agora, estranho foi ele ficar parado ali, né? Se ele não quer ser Ele visto, fica ele sai, parado vai pra outro olhando lugar. assim, como quem tá disfarçando, então. admirando um quadro, né? Tipo, você não está me vendo, eu não tô aqui. Bem, comportamento bem estranho pra um fantasma. 2. Esse aqui é um pouquinho mais longo, eu vou ler junto com vocês. Ele se chama A Cabana. Era dezembro de 2022. Minha namorada Charlotte e eu estávamos dirigindo para as montanhas Pocono e alugamos um Airbnb super aconchegante. Ainda tinha decorações de Natal e era bem localizado, com uma bela vista, numa grande propriedade e não muito longe de uma pequena vila fofa. Onde será que fica a montanha Pocono? Eu não faço ideia de onde seja isso. Vamos ver se fala ao longo do relato, não sei. Bom, para deixar as coisas ainda mais festivas, havia uma tempestade de neve chegando naquela noite. Então, pegamos a estrada um pouco mais cedo para termos tempo de fazer compras. Com tudo pronto, fomos para o Airbnb em uma viagem que duraria cerca de 4 horas. Paramos em um Family Dollar, eu acho que é uma espécie de restaurante ou lanchonete, isso, tá? Eu creio ser, sabe, tipo franquia, que tem vários? Que ele coloca aqui como se fosse uma coisa muito normal. Aqui não deve ter no Brasil, mas sim. Que ele coloca assim. Paramos em um Family Dollar para alguns lanches e compras. Pode ser suas conveniências, né? E então fomos direto para o Airbnb. Viramos em direção a Gravel Road, subindo por uma clareira nas árvores que levava à propriedade e a casa era cercada por bosques. Tinha um grande deck com uma banheira de hidromassagem que era muito atraente e eu já estava ansioso com a ideia de sentar nela durante uma tempestade de neve. Entendi. Será que era coberta? Imagina nevando e a pessoa na hidromassagem? Como que é isso? Havia ACH, eu não faço ideia do que seja ACH, um monte de decorações de Natal na propriedade, incluindo algumas renas iluminadas, um grande boneco de neve e grandes bastões doces decorativos alinhando a passarela para o deck da frente. Era um lugar super arrumado, né? Super bonitinho. Tivemos que fazer algumas viagens de ida e volta do carro para trazer as coisas para dentro. E na primeira impressão, o lugar tinha uma sensação muito confortável, assim como esperávamos pelas fotos que tínhamos visto. Tinha uma árvore de Natal em um canto, meias penduradas nas paredes, um monte de decorações menores espalhadas, aquele cheiro muito acolhedor de madeira, bem característico que você esperaria de uma cabana de madeira no campo. Porém, a casa era uma casa nova e normal, tinha cheirinho de campo, mas era uma casa normal. Então eu percebi porque havia uma grande pilha de toras, já que havia uma grande lareira na sala de estar. Havia 3 quartos, embora, é claro, só nós precisássemos de 2, lembrando que era só um casal, né? Colocamos nossa bagagem em um segundo quarto e fiz as coisas de sempre, como inspecionar a geladeira, ligar a TV para ver se tem TV a cabo, Netflix, olhar para fora de todas as janelas do andar de cima. Bom, ele foi ali olhando o ambiente, eles foram olhando, né? Que alugaram sem ver, alugou por foto, normal. Então havia um porão só para o inferno. Eu acho, será que ele seria inverno? Bom, ele disse que tinha um porão também. O porão era muito grande em relação ao tamanho da casa. Então, assim, era estranho um porão daquele tamanho para uma casa menor. Será que era meio subterrâneo, talvez? Pode ser. Ele disse que o porão
era totalmente diferente, não era mobiliado, era escuro, frio. Ele falou que parecia mais um espaço para lavar roupa ou alguma coisa assim, mas de fato não tinha nada lá dentro. Quando ele estava prestes a voltar a sair do porão, ele escuta uma batida na porta. E aí ele coloca assim, abre aspas, corri para atender e havia um cara que parecia estar no final dos 40 anos e ele estava vestindo calças de moletom cinza e uma jaqueta marrom amarela rasgada. Ele sorriu para mim e perguntou como vocês estão? Eu respondi, bem, e perguntei se ele era o anfitrião do Airbnb. Ele respondeu que administrava o lugar junto com o irmão dele. Perguntei o seu nome e ele disse Tom. Bom, o tal do Tom disse que morava na rua do lado e que se ele ou a namorada dele precisassem de alguma coisa, podia chamar ele. Aí ele agradeceu e tal e o cara foi embora. Bom, quando chegou a noite, tava escuro, né? Ele queria fazer alguma coisa bem legal ali a dois. Então, ele fala que tava nevando, então tava frio. Ele aumentou o aquecimento da casa e eles começaram a preparar o jantar juntos. Coxa de frango, brócolis, batata, pão de milho, ele coloca aqui o que eles estavam cozinhando. Ele diz que eles comeram até não ter amanhã, né? Comeram feito uns malucos. E aí depois que eles já estavam muito cheios, eles sentaram no sofá, tava aquela luzinha do Natal, assim, da árvore de Natal e tal. Até aí tudo muito aconchegante. E eles estavam assistindo um filme de Natal. Ele não coloca especificamente, mas pode ser que tenha sido na véspera de Natal isso. Não sei. Porque ele fala que tava vendo um filme de Natal. Aí eles assistiram o filme e depois resolveram ir pro deck. E pularam na banheira de hidromassagem. A tal da banheira que ele queria ir numa noite de neve. Conseguiu. Deve ser coberto o lugar, né? Bom, ele continua. Liguei todas as decorações e luzes de Natal no jardim da frente. E enquanto estávamos sentados na banheira de hidromassagem assistindo a neve cair, quando as bolhas na banheira já tinham parado, ficou tudo silencioso. E aí eles começam a ouvir passos que eles não conseguiam identificar exatamente de onde vinha, mas parecia ser dentro da propriedade onde eles estavam. Aí um olha pra cara do outro, aí ele fala pra ela, eu grito quem tá aí? Ela, não fala nada, finge que a gente não ouviu. Ele já começa a ficar, ele já começa a ficar com um pouco de medo. E aí ele, quer saber? Não é nada, deve ser um cervo. Só que assim, eles sabiam que não era cervo, era passo de gente, né? Não era passo de cervo. Mas tudo bem. Daí a gente prefere dizer que é um cervo, porque, né? Vamos fingir que é um cervo. Ok. Passa um tempinho, os passos tinham parado, eles foram tomar banho antes de dormir, Fala que a água quente do chuveiro só durou 2 minutos. Que tristeza, puta de um frio. E aí eles pulam assim, saindo daquela água que ficou gelada de repente, ele pega e manda mensagem pro Mike, que é o cara que fechou a casa com ele. Aí ele fala que demorou meia hora pro Mike responder também, devia ser tarde da noite, né? Sim. Demorou meia hora pra ele responder. Ele fala que é estranho, que tava tudo funcionando normal, mas que ele ia chamar um cara pra ir lá no dia seguinte pra dar uma olhada no que pode ter acontecido com o chuveiro. Aí eles vão dormir, não terminou o banho direito, né? Tomou o banho do jeito que deu ali, um puta de um frio, água gelada, ok, e foram deitar. Depois de um tempo que eles estavam dormindo, eles começam a ouvir pancadas na porta da frente da casa. Pancadas muito, muito agressivas, assim. Como se alguém quisesse muito que eles abrissem a porta. E aí ela acorda, começa a chacoalhar ele e fala, tem alguém na porta, não sei o quê. Aí ele fala, ai, tá bom, eu vou lá ver. Aí ela, não vai não, fica aqui, pode ser perigoso. Ele, tá bom, que bom, não preciso ir lá ver. E ele fala que isso aconteceu umas 3 vezes. Começou as batidas assim, como se alguém, né, quisesse que eles abrissem a porta, parou um pouquinho. Daqui a pouco começou de novo, 3 vezes depois parou de vez. Ele não ouvia mais nada, mas ele fala que eram sons muito altos e raivosos, como se fosse alguém muito bravo batendo na porta, muito bravo. Aí depois que parou o barulho, eles ainda levaram uma meia hora pra conseguir dormir, porque óbvio, ficaram com medo. Primeiro eles escutam passos ali, depois alguém praticamente tentando arrombar a porta. Eles ficaram com medo, mas como passou, depois de um tempo eles voltaram a dormir. No dia seguinte, ele manda mensagem de novo pro Mike e ele fala das batidas. E aí ele fala que o cara fica muito confuso. Ele fala, nossa, mas que coisa estranha, ninguém nunca reclamou disso. A gente nunca teve problema com isso. A gente aluga sempre, né? Ele fala, por que a pessoa vai bater de madrugada? É outro que fica confuso. E ele fala, olha, se acontecer mais alguma coisa assim que vocês se sentirem ameaçados, chama a polícia, né? Pode chamar a polícia e me avisa, porque não é pra isso acontecer.
Não é normal, não tem ninguém nessa região aqui pra fazer isso. Aí ele fala que eles ficaram muito incomodados e ele também não queria ficar ligando pro Mike toda hora enchendo o saco, entendeu? Não queria ser esse chato. Bom, eles falaram, vamos esquecer e vamos seguir com o plano. Aí ele fala que no dia, isso tudo foi no dia seguinte já, né? E aí ele sai, ele fala que era um dia escuro, tava muito nublado, ainda tava muito frio, tava ventando muito, o tempo tava muito ruim. E aí ele fala que ele vai tentar limpar a neve do Jeep. Quando ele tá fazendo isso, ele percebe que tem passos na neve. E esses passos davam a volta na casa. E aí ele falou, tá aí a pessoa que tava batendo, deve ser os passos da pessoa que tava batendo na porta de madrugada, né? Ou seja, nós não é doido, tem uma prova, tinha alguém aqui. E aí, conforme ele vai olhando, ele começa a ouvir barulho de passos de novo. Nisso chega o tal do Tom, que era o irmão lá que recepcionou ele quando eles chegaram. E aí ele conta pro Tom o que aconteceu, que tinha gente batendo, ele conta que tá sem água no chuveiro. E aí ele fala que tinha avisado o Mike, e aí o Tom fala pra ele, eu sei, eu tô sabendo e tal. Eu vim dar uma olhada no chuveiro. Só que diferente do Mike, ele disse outra coisa. Ele disse que, sobre as pancadas na porta, ele disse que tem muitas pessoas que moram ali perto que são meio estranhas. E que, assim, às vezes elas poderiam vir perturbar e tal, mas que não era pra eles darem atenção, porque elas não iam fazer nada, assim, perigoso. Aí ele entra pra olhar o chuveiro e ele fala, não, fica tranquilo, essas pessoas são inofensivas, não precisa se preocupar. E ele desce lá no porão, o tal do porão vazio, que a única coisa que tinha lá era o sistema de aquecimento, né? Ele desce pra olhar o porquê que o chuveiro não tá funcionando. Nisso, ele pega e manda mensagem pro Mike. Oi, o Tom tá aqui. Aí o Mike responde, quem é o Tom? É o cara que veio arrumar o chuveiro? Ele fala, não, é o seu irmão. Ele fala, mas eu não tenho irmão. E eu não conheço nenhum Tom. Ai, meu Deus. Ele fala, mas ele falou que administrava o Airbnb com você, não sei o que. Ele fala, não, tem alguma coisa errada. Aí ele fala que ele sai correndo, ele pega a namorada, eles catam, enquanto o cara tá lá no porão, ele pega a namorada dele, eles rapidamente começam a recolher todas as coisas, saem correndo. Na hora que eles saem pela porta, que eles entram no Jeep, tá saindo o cara, ele ainda corre, tenta correr atrás do carro um pouco. E eles vazam, tipo, aceleram, vão embora. Aí ele liga pro Mike e explica, olha, ficamos com medo, você disse que não conhece ele, a gente tá indo embora, e a gente largou do jeito que tava, a porta tá aberta, fugimos. Aí ele, não, ainda bem que vocês fizeram isso, eu não sei que esse cara pode ser perigoso, vou chamar a polícia. Aí ele chama a polícia, né, eles vão lá revistar, uns 20 minutos depois ele liga de volta pra esse cidadão e fala, olha, a polícia foi lá, eu fui lá encontrar com a polícia, não tinha ninguém, nós não encontramos nada fora do lugar, mas eu preciso que você me passe a descrição dessa pessoa para que a polícia possa investigar o que tá acontecendo, porque eu realmente não sei quem é. Peço desculpas, né, por vocês terem corrido perigo ali, nunca tinha acontecido uma coisa assim, mas eu não faço ideia de quem seja esse cara. Você já imaginou? Gente, ele, tipo, como assim? Parece aqueles plot de filme, né? Sim. Quando você acha que é uma coisa, chega no final é outra. Gente, o cara veio recepcionar. E aí ele conversando com o Mike, os dois chegaram na mesma conclusão. Que ele ficou o tempo inteiro lá observando o que eles estavam fazendo. Sim. Ele veio dar oi, xeretar quando eles chegaram. Quando eles estavam na hidromassagem, ele estava andando pela propriedade. De madrugada, ele estava batendo na porta. No dia seguinte, ele estava lá de novo aleatoriamente. E aí, quando o cara fala que parou o chuveiro, ele fala, mas foi por isso que eu vim. Gente, que loucura! Pode ser só um morador de rua abusado, mas pode ser uma pessoa maluca, perigosa. Imagina o cara esmurrando a porta de madrugada. Ai, gente. Pior que pode ter sido ele mesmo que fez o chuveiro parar de funcionar. Tanta coisa. Já pensou se ele tava armando alguma coisa pra roubar eles, talvez? Vai lá se saber. O que você faria numa situação dessa? Também ia sair correndo? Ou você ia chamar a polícia e tentar botar o cara pra fora? Eu paguei pra estar aqui o resto da minha estadia. Como assim que eu vou ter que fugir? O que você faria, produção? Não sei. Eu acho que você ia correndo também. Chamava a polícia.
Talvez eu saísse correndo, chamasse a polícia, esperava a polícia dar um jeito nele e voltasse pra aproveitar a estadia que eu paguei. Não sei, depende. Mas eu acho assustador. Eu não sei se eu sairia correndo. Eu sairia correndo até uma distância segura pra esperar a polícia chegar e falar com a polícia pessoalmente sobre o que tava acontecendo. Eu acho que eu não iria embora assim e dane-se. É aquilo, né? Às vezes a gente tem que ter mais medo de quem tá vivo do que de quem tá morto. Então a possibilidade de eu sair correndo com uma pessoa viva é maior do que com uma pessoa morta. Exatamente. Eu gosto Se é um homem de verdade, é muito mais perigoso. mais perigoso e muito mais possível. Sim. Eu adoro essas histórias. Eu prefiro as de fantasma, óbvio, mas eu acho muito assustador essas assim. Eu gosto dessa vibe. Eu também gosto. É assustador, né? Essa montanha aí é na Pensilvânia. Tá bom. 3. Essa aqui é curtinha e ela começa assim. Durante os anos 80, a família fez uma festa de fim de ano que terminou tarde da madrugada. Minha mãe e sua prima estavam levando lixo para fora antes de dormir e viram a sua vizinha do outro lado da casa, sentada perto das calhas e sorrindo para elas. Você vê que ela tá contando uma história da mãe e da prima da mãe, né? Bom, e elas saíram para levar o lixo. Aí elas veem a tal da vizinha sentada ali. Na hora que elas veem, a mãe dela vira e faz assim: Oi, Feliz Natal! Tipo, cumprimentando a vizinha. Nisso, a prima cutuca ela e fala assim: Para de ser doida, não é a fulana. Tipo, não é a vizinha. Fala o nome dela. Não é ela. Na hora que ela olha de novo, que ela presta atenção, olha a descrição do ser humano. Ela se lembra que a vizinha tinha cabelo comprido, cabelo curto, mais ou menos na altura dos ombros. E a tal da menina tinha cabelo tão comprido que chegava no tornozelo. E ela tava usando, aqui ela coloca um longo vestido de dormir branco. É tipo a camisola. Camisola branca, um cabelão comprido até o tornozelo. E ela olhava de uma forma muito esquisita. E aí ela fala que as duas... Que aí, né, a hora que a prima avisou que ela percebeu, as duas se assustaram do jeito que a coisa sorria, assim. E elas saíram correndo pra dentro. E aí ela ficava lá, e aí elas ficaram pensando, gente... Será que era um fantasma? Ela fala que foi nas Filipinas. Ela fala, lá é um país tropical. Leva calor, é um país tropical ali. E assim, não tinha por que um ser humano, se fosse uma pessoa viva, tá usando um vestido de dormir. Uma camisola, pelo que ela coloca aqui, parecia ser quente, manga comprida, sabe? Assim, desconfortável. E pela descrição eu fiquei pensando muito nesses fantasma oriental, né? Que a gente vê muito. Em filmes de terror, esse tipo de coisa. Aquele cabelão comprido, assim. E ela super achou que era a vizinha dela. O que você faz se encontra uma coisa dessa? Será que era fantasma? Será que era uma coisa meio doida? Uma pessoa meio doida? Até porque ela coloca aqui que no outro dia eles descobriram que na casa da tal da vizinha, lá onde tava essa coisa sentada, não tinha ninguém. Eles saíram pra passar o Natal fora. Não tinha ninguém em casa. Ou é uma pessoa que veio da rua... por algum motivo com uma camisola branca, ou era um fantasma. Sim. Agora, por que tem o cabelo até o tornozelo, eu queria saber. Eu pensei muito nessas lendas. É engraçado, né? Como que esses lugares que tem essas lendas assim dos cabelos preto comprido, essas lendas oriental, como as pessoas veem fantasmas com essa descrição, né? Sim. É engraçado? Será que as pessoas veem desse jeito porque é cultural eles pensarem nos fantasmas dessa forma? Não sei. Ou será que existem tantas lendas porque naquela região, por algum motivo inexplicável, os fantasmas gostam de se apresentar dessa forma? Gente, não sei. Acho muito estranho. 4. De férias na Grécia. Meu amigo e eu estávamos dirigindo por Creta uma noite, depois do pôr do sol, ou seja, estava escuro. Em um momento, pensei ter visto algo branco prestes a sair da estrada bem na nossa frente. O que me assustou, porque estávamos em uma estrada principal sem casas ou faixas de pedestre. Bom, ela disse que eles estavam lá dentro do carro, de repente ela olha como se fosse uma coisa branca vindo para cima da estrada, muito rápido. Ela dá aquela assustada, porque é como se estivesse vindo na frente do carro, de repente a coisa desaparece. E aí ela fica meio confusa, ela pensa, acho que foi coisa da minha cabeça, né? Acho que eu não vi nada. Passa uns 2, 3 segundos, o amigo que tá dirigindo, ele mete o pé no freio. Sabe quando dá aquela
Aí ele fala, desculpa, por um momento eu podia jurar que eu vi, e aí ela já cortou ele e falou assim, já sei, uma coisa branca meio que correndo na frente da estrada. E ele fala, foi exatamente isso que eu vi. Aí ela coloca que depois parou, eles não viram mais nada, mas que foi muito assustador e ela não sabe o que pensar. Sabe o que parece? Um fantasma em looping, né? Uhum. Tem uns vídeos na internet, eu não sei se é verdade, se é verdadeiro ou se é montagem. Provavelmente montagem, não sei. Que o carro ele tá assim na estrada e aí tem uma figura estranha andando na estrada. E o carro passa. E o vídeo ele continua contínuo. Por isso que eu falei, não sei se é verdade ou se é montagem. Parece ser real, mas não sei. O fantasma tá aqui, o carro passa. O fantasma ficou pra trás. Fantasma não, uma pessoa estranha no meio da estrada andando de uma forma estranha, mas que parece um ser humano. Passou. Uns metros na frente, você passa, a pessoa aparece de novo. Você vira numa curva assim, ó, a pessoa continua, a mesma pessoa, do mesmo jeitinho você passa de novo. Uhum. Tipo em looping, entendeu? Sim. Eu imagino, por essa história, que seja uma coisa parecida. Tipo, você tá lá dirigindo, aí uma coisa branca como se fosse uma pessoa entrando na frente do carro. Na hora que ela vai chegar, tipo, na frente do carro, que o carro tá vindo, desaparece. Passa um tempinho, de novo. Entendeu? Sim. Eu acho assustador. Se eu tivesse numa estrada, que ela fala que era uma estrada sem casas, à noite. Gente, é uma estrada vazia. Pode até ser uma estrada de terra, não sei como que é na Grécia as estradas. E aí você tá andando e tem uma coisa esquisita que desaparece, fica entrando na frente da estrada e desaparece em looping. Eu ia morrer de medo de... Meu, essa estrada tem que acabar logo. Sim. Eu acho assustador. Eu acho assustador. Uma coisa branca em looping entrando na frente do carro. Uhum. É tipo lembrança, né? Tipo, aconteceu alguma coisa e ficou a cena ali. Ou então o fantasma que fica revivendo a morte de novo, de novo. Gente, mas é estranho. Eu vou te dizer por que eu acho muito estranho esses casos de estrada. Porque, tecnicamente, se o fantasma ele tá em looping, por exemplo, no pós-vida dele, o looping dele é dar a volta na casa. Ele tá aqui no quarto, ele dá a volta, volta pro quarto, dá a volta, volta pro quarto. É sempre a mesma coisa. Agora, quando você tá numa estrada, o carro tá em movimento. Não é o mesmo lugar. Por que ele tá fazendo a mesma coisa num lugar diferente? Qual que é o único denominador comum nessa história? Você e o seu carro. Ele está te seguindo. Sim. Percebe? Ele tá andando em looping em volta de você. Por isso que eu falo, eu acho extremamente assustador. Você tá numa estrada escura, à noite, vazia. Só tá você, o seu carro e a estrada. E tem uma coisa sobrenatural te perseguindo pela estrada em looping. Ah, não, gente, dá licença. Vai pra luz, pelo amor de Deus, meu. Para, isso é coisa. Ai, que coisa horrível. Não, não gosto. Não gosto. E às vezes só tem mato dos lados, como é que você foge dali? Não foge, né? Uhum. Ah, não, isso é coisa de maluco. 5. Não me queria lá? Esse aqui também é curtinho. E ele conta o seguinte. Durante meu ano sabático, fui ficar com minha madrinha e a sua filha na estrada. Ó, já tá falando de estrada. Na Austrália. Gente, ano sabático é assim. Nós, pobres, meros mortais, não podemos ter ano sabático, entendeu? Mas o ano sabático, quando a pessoa tira um ano assim, que ela vai se encontrar, ou vai ficar um ano de férias, não vai trabalhar, não vai fazer nada, entendeu? Isso é um ano sabático. A pessoa se retira do que ela costuma fazer e fica um tempo afastada. Certo, certo. O fulano tirou um ano sabático e foi ficar lá na casa da madrinha, na Austrália. E ele fala que no começo ele estranhou algumas coisas que estavam acontecendo lá, desde quando ele chegou. A carteira dele ele deixava num lugar, aparecia em outro. Alguns ruídos, eram coisas poucas assim, coisas pequenas, mas ele não estava dando muita atenção. E foi ficando, ele falou aqui, ano sabático, pelo que eu entendo, ele ficou um ano lá. Bom, ele desacreditou de tudo ele achava que era bobagem, que era coisa da cabeça dele. Ah, é estranho, a carteira sumiu, mas tudo bem, não é nada demais. Outro objeto sumiu, não é nada demais. Bom, até que na última noite aconteceu uma coisa de despedida que não daria pra ele ignorar. Pra acabar com a ilusão dele de que era bobagem. E ele coloca assim: estávamos em um grupo de pessoas lá na casa e me ofereci para ir buscar uma garrafa de vinho e algumas cervejas para o grupo na adega que ficava no porão.
Enquanto eu estava lá dentro, do nada, levei uma pancada na parte de trás da cabeça. Fiquei um pouco assustado, mas estava bem. Não foi assim, nossa, tipo, desmaiou, traumatismo craniano. Não, uma pancada na cabeça, assim, tipo, aceitável. O problema é que todos estavam no andar de cima, só ele estava no porão. O quarto tinha teto alto, não tinha um lustre, nada pendurado que ele pudesse ter batido, e ele estava exatamente no meio do cômodo. Não tinha como ele ter batido num móvel, não tinha nada. Até hoje, essa deve ser a coisa mais assustadora que já experimentei. Eu acho o seguinte, se não tivesse acontecido, comenta aqui pra mim o que você acha depois. Mas assim, se não tivesse acontecido mais nada de estranho, poderia ser que, sei lá, tinha um morcego lá dentro que ele não viu. Apesar que o morcego faz barulho. O morcego faz barulho, ele teria escutado. Mas podia ser um bicho, alguma coisa qualquer. Que ele tava lá mexendo e não viu, porque foi atrás, entendeu? A questão é, outras coisas já estavam acontecendo. E eu não conheço nenhum morcego que rouba carteira. Nunca ouvi falar. O que você acha, produção? É sobrenatural? Pancada sobrenatural? Isso. Pancada sobrenatural. Eu acho que o fantasma ficou um ano tentando chamar a atenção dele, não conseguiu, ficou de saco cheio do cara achar... Como assim que eu não existo? Eu tô aqui. Ah, eu vou te provar. Você tá indo embora? Não. Vem aqui. E deu uma nele. Sim. Não é? Eu acho. Esses foram os relatos de hoje. Comenta aqui pra mim o que você achou. E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Não seja covarde, que nosso canal nem dá medo. Fala tchau, produção! Tchau!